Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos falar um pouquinho a respeito de montagem de genomas na continuidade da nossa disciplina do programa de pós-graduação de Biotecnologia e Biociência. Bom, como comentado anteriormente, nós falamos a respeito dos reads, né, de como são compostos os reads, para que servem os reads, como que eles são produzidos e como que a gente analisa, verifica a qualidade desses reads, que são aqueles produtos que nós recebemos quando fizemos sequenciamento. Na atividade de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho como que a gente pega desses reads, então desse conjunto de sequências pequenas, curtas, em alguns casos até longas, mas quando a gente pega esse conjunto de sequências e forma, então, uma nova, um genoma completo, ou parte de um genoma. Então, quando a gente consegue juntar todos esses reads, esses quebra-cabeças, em uma sequência que faz um sentido biológico. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a montagem de sequência, a montagem de genomas, essa etapa dessa nossa análise de genomas. Então, lembrando que a gente fez, a gente tem o sequenciamento, então a gente obtém os dados, nós olhamos a qualidade desse sequenciamento e aí, posteriormente, a gente vai fazer a montagem dessas sequências, desses reads, formando, então, os nossos famosos contigs, os nossos famosos scaffolds, ou até mesmo o cromossomo, quando assim chegar. Bom, a montagem basicamente pessoal, uma estratégia em que a gente tem aqui a partir do DNA total, então nós fizemos o sequenciamento em pequenos fragmentos, né, que são os reads, e nós precisamos então pegar esses fragmentos aqui que são analisados e agrupados eles estão em um único pedaço, né, então, ou seja, em pedaços únicos, inclusive que são montagens, por exemplo, de um quebra-cabeça, um encaixe ali de peças para tentar formar um único bloco, uma sequência contígua, né, como já comentado anteriormente. Bom, na montagem de genoma, né, especialmente quando a gente trabalha com um tipo de sequenciamento chamado de novo, então nós temos os reads, esses reads eles são alinhados em contigs, e esses contigs, então, eles são alinhados novamente em scaffolds, ou em cromossomos, né, então a gente consegue já organizar melhor de uma forma fragmentos longos, pedaços longos de DNA, formando então os nossos scaffolds, né, que são a junção de vários contigs, né, numa ordem já bastante conhecida. Bom, nós temos dois tipos de estratégias de montagem, tá, pessoal? Nós temos uma estratégia de montagem chamada montagem utilizando uma referência e uma montagem utilizando o que a gente chama de montagem de novo. Qual que é a diferença, assim, bem básica entre esses dois tipos de montagem? No caso da montagem de referência, nós temos os nossos reads e nós temos um genoma já montado, já melhor montado, nós temos um genoma de referência para que nós possamos utilizar eles como sendo nosso, vamos dizer assim, nossa base para montar todos os outros genomas, né? Então, montar o nosso genoma. Então, nós podemos utilizar esses reads, e aí se nós tivermos um genoma de referência bom, bem montado, nós podemos utilizá-lo como uma referência, e aí nós vamos poder montar esse genoma. O problema do genoma de referência é que ele gera um certo bias, né? Então, genomas correlatos, é muito fácil de a gente usar. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um sequenciamento de genoma humano. O genoma humano está muito bem montado, a gente já tem um genoma bem estabelecido. Então, se nós sequenciarmos um novo indivíduo humano, nós podemos utilizar o genoma humano como referência para montar o nosso genoma, né? Obviamente que nós vamos ter alguns problemas em função de sequências de repetição, enfim, isso pode acontecer. Mas, mesmo para sequências de repetições, seria melhor para a gente fazer a montagem como um todo desse genoma. Né? A gente pode ter uma espécie correlata, uma espécie próxima, né? Então, vamos dar um exemplo aqui da linha que eu trabalho, né? Nós temos um genoma chamado Trypanosoma cruzi, o genoma Trypanosoma cruzi. Apesar de não ser muito bem, não é um genoma que a gente possa usar como uma grande referência, mas é um genoma de referência para muitos outros genomas desse grupo. Então, se eu tiver um Trypanosoma tibius, por exemplo, outro Trypanosoma, e eu sequenciar esse parasita, eu posso utilizar o genoma de Trypanosoma cruzi para montar usar como referência da montagem desse meu outro organismo. Qual que é o problema? Né? O grande problema é o viés de que todos os reads eles vão tentar se encaixar, entre aspas, dentro daquele genoma de referência. Então, para espécies muito correlatas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas pode usar para a gente ter uma base do genoma. Outro tipo de montagem, uma montagem que a gente chama de montagem de novo, ou seja, nós partimos do zero. Nós temos os reads, todos eles fragmentados, pequenos pedaços, pequenas partes, e nós tentamos então fazer essa montagem desses reads num único
uma sequência contígua no scaffold, ou em vários scaffolds. Esse tipo de montagem, uma montagem que obviamente exige muito mais capacidade computacional, você precisa muito mais capacidade de memória, enfim, do computador, enfim, processamento. Por quê? Porque você pega, imagina que você tem lá 1 bilhão de pedacinhos e você tenta, um a um, tentar organizar eles, encaixar, fazer a análise dos algoritmos que utilizam, que eu vou mostrar um pouquinho depois, rapidamente, para vocês, mas ele vai tentando pegar cada pedacinho desses reads, né, e tentando encaixar um no outro e para formar uma sequência contígua, né? A vantagem dele é que você não tem um bias já de uma referência, ou seja, os reads eles se encaixam de acordo com eles mesmos, eles não são utilizados uma referência para tentar forçar um encaixe de reads em determinadas regiões. Então, para espécies que nós não temos, obviamente, o genoma de referência e que não é possível utilizar o genoma de referência, né, porque é muito divergente das espécies mais próximas, então nós utilizamos, por exemplo, a análise de montagem de novo. Tá? Obviamente que é muita peça, né? Então muito pedacinho, se torna um pouco mais complexo da gente analisar, tá bom? Uma coisa importante é quando a gente faz essas montagens, para fazer uma montagem de um genoma bem feito, né, nós precisamos de ou daqueles tipos de reads que a gente falou, os pair-ends, os make pairs, ou utilizar long read. Tá? Então, o ideal é que nós tenhamos sempre os pair-ends, né, assim, de maneira muito sucinta, porque aí a gente sabe, a gente tem a referência de qual a distância entre eles, e aí o próprio algoritmo vai sabendo quando for encaixar essas peças de acordo com aquele tamanho, daquela distância que a gente tem entre os reads. Tá bom? Bom, nós temos dois tipos básicos de estratégia de montagem, né? Uma que é chamada de estratégia de grid, né, ou gulosa. Essa estratégia ela é baseada em alinhamento. Então a gente pega uma sequência, tenta alinhar com a outra e a gente vai tentando montar com base em alinhamento. Tá? Essa estratégia é muito utilizada, por exemplo, no FRED, é utilizada quando a gente pega um genoma de referência e tenta mapear os reads, né, que nós obtivemos dentro de um genoma de referência para depois reconstruir uma sequência consenso. Tá? Então, essa estratégia é utilizada, sempre foi utilizada para a montagem de genomas antigos, né, mas quando se utilizava principalmente os cromatogramas. Mas também ainda é utilizada, por exemplo, a gente tem dados, por exemplo, de NGS, e a gente tem, então, o genoma de referência, a gente quer só mapear os reads nesse genoma de referência para depois gerar uma sequência consenso disso. Essa estratégia, por exemplo, a gente pode usar até mesmo hoje em dia para o COVID, né, em que você mapeia os reads no genoma e depois você reconstrói a sequência consenso baseada nesse mapeamento. Um outro tipo de algoritmo, né, que é hoje o mais utilizado para sequenciamento de novo, tá? Quando nós estamos falando em NGS, é um algoritmo utilizado basicamente com grafos, né? Então, algoritmos de grafos, né? Que principalmente o de Brugin aqui, que é um dos principais tipos de algoritmos utilizados para fazer montagem de novo, tá? Então, nesse aqui, nós não utilizamos uma referência, não mapeamos, e nós caminhamos pelo próprio read, entre aspas, e montando um gráfico para tentar organizar qual read vem próximo a qual e como que ele vai se organizando e se montando, se alinhando um ao outro. Tá? Muito bem. Gravando novamente. Então, pessoal, quando nós falamos read, né, basicamente é uma forma de alinhamento, né, de montagem de genomas bastante custosa também, porque se você tiver 1 bilhão de reads, eles vão ter que alinhar um por um, eles vão tentando agrupar isso, tá? Então, ele é feito da forma par a par, tá? Então ele escolhe os fragmentos com maior sobreposição, depois ele agrupa isso, aí ele agrupa novamente com outros reads, e ele vai fazendo isso sucessivamente, aqui na etapa 1, 2, 3, e várias vezes até chegar numa região consenso, né? Eles, que como está colocado aqui, né, eles são míopes, eles não enxergam muito para frente, porque eles trabalham dentro daquela janela do read, né? Então ele trabalha aqui. Se tiver outro read mais para cá, que poderia ter uma certa distância, aqui ele já não considera isso, tá? Então, por exemplo, quando a gente usa parent, fica legal, porque no parent você sabe que esse read aqui vai ter um espaço aqui, vai ter outro read aqui já certinho. Significa que ele já poderia usar um outro read aqui para tentar alinhar um ao outro, mas eles não fazem isso, tá? Então essa estratégia gulosa aqui acaba não fazendo isso, tá? Tem um problema também,
de região repetitiva. Então, vocês imaginam uma região muito rica em AC, 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 e você tem ali o read, que tem, por exemplo, 10 ACs, mas a região toda que ele deveria estar agrupado tem 50 ACs. Aí quando você tem lá AC, 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 10 deles, aonde que ele vai, esse AC? Onde é que ele se encaixa? No início da região repetida, depois de 20, no meio, lá no final, como é que é? Onde é que ele se encaixaria? Então, os reads, quando a gente tem essas regiões repetidas, elas são bem complexas de fazer essa abordagem, você conseguir resolver esse problema, porque eles tendem a formar uma coisa de colapsamento. Você vai sempre mapear todos eles mais ou menos na mesma região, e aí você não consegue ver claramente essas regiões longas de repetições. Isso vale também, a gente vai ver depois que isso vale também para montagem de novo. O que se resolve, obviamente, é quando a gente faz uma montagem a partir de referência, que isso melhora bastante a nossa montagem, tá? Quando a gente está falando de repetições. Né? Ele utiliza uma informação global, ou seja, ele usa basicamente o read inteiro, né, para fazer essa escolha, tá? Então é uma coisa importante, né? Porque as locais ela passa a ser prejudicada, então ela não faz aquele que nem um blast, faz pedacinhos, né? Perdão, amplia, ele trabalha com o read inteiro, né? E ela não funciona bem para short read. Você já tem uma ideia, né? Por que ela não funciona bem para short read? Porque se você tem reads muito pequenos, vamos supor 75 pares de base, é muito fácil, não é que é muito fácil, mas é mais natural que você encontre esses 75 pares de base repetidos em vários lugares do genoma. O que acontece quando você tem reads pequenos para esse tipo de alinhamento? Eles vão tentar jogar todos no mesmo lugar. Então, esse tipo de montagem é muito utilizada quando a gente tem reads, por exemplo, de 1000 pares de base, 2000 pares de base, são reads maiores, né? 700 pares de base. Aí você consegue ter um melhor resultado dessa montagem. Então, basicamente, assim, um exemplo bastante importante, né, que vocês devem utilizar é o FRAP. O FRAP é utilizado muito para fazer a montagem utilizando os dados de cromatograma, né, então que vem do sequenciamento do tipo sangue. Você faz aquela análise do read no FRED, e aí o FRED já joga esses reads então para o FRAP, e o FRAP vai pegar esses reads e vai tentar montar na forma de contigo. Tá? E ele fica na forma de cluster contigo, que são grupamentos menores, tá bom? Então ele utiliza, muito importante porque ele utiliza a qualidade de cada posição do read para fazer o alinhamento, então é considerada a posição 1, qualidade FRED 30, posição 2, qualidade FRED 20, qualidade FRED 5, esse 5 já não é muito considerado, então ele realmente leva em consideração também a qualidade, tá? Ele usa um tipo de algoritmo chamado Smith-Waterman, que é um dos primeiros algoritmos de alinhamento que se desenvolveu, assim, um algoritmo muito bom, tá? Mas ele utiliza isso porque ele faz par a par e ele tenta construir uma diagonal perfeita para ver se aqueles dois reads estão alinhados entre eles, tá bom? Não tem um recurso de edição, né? E aí para isso a gente usa um programa chamado Conced ou FrapView, que é que você então vai ver esse contigo e vai ver os reads onde eles estão agrupados, alinhados, tá? Então, basicamente, a gente usa um visualizador aqui no final chamado Conced. Bom, o Frap, você tem como entrada um arquivo, a saída, perdão, dele vai gerar um arquivo FASTA, contendo todos os contigs, tá? Contigs, lembrando que são mais de um read form contig, e também a gente tem os singletons. O que são singletons? Singletons ou singlets são reads que não mapearam com nenhum outro read, tá? Então, esses singlets aqui, tá? Eles acabam também sendo avaliados pelo Frap, dizendo, olha, esse cara aqui ele não alinhou com nada, então ele é um cara que eu não posso utilizar na montagem do contig, mas está ali ele existe, está aqui, está de boa qualidade, perfeito, mas ele é um read sozinho, eu não tenho ele ali, tá? Aí ele gera também um programa ACE, que a gente usa para visualização no Conced, e o View também, que pode ser utilizado para um outro programa chamado FrapView. Então, basicamente, a gente usa quando a gente analisa dados, por exemplo, vindo do BI aqui da UFSC, ou vindo de qualquer equipamento do tipo Sanger, né, que faz o sequenciamento do tipo Sanger cromatograma, tá bom? Bom, problemas disso, óbvio, eu já falei para vocês, regiões repetitivas, né, é um grande problema para esse tipo de alinhamento, para esse tipo de abordagem, né. Outro problema são as poliploidias, então quando você tem muita poliploidia em determinadas posições do genoma, ou genomas muito poliploides, né, você acaba tendo um problema de montagem, porque eles acabam agrupando todos os
diferentes entre as cromossomos um só, e aí isso gera certos bias ali que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, para genomas muito poliploides, isso também não é uma abordagem muito interessante de se utilizar. Tá? E outra questão é o bias, por exemplo, da composição da sequência em si. Né? Então, por exemplo, sequências ricas em GC, elas tendem a ser agrupadas sempre juntas, e mesmo formando mesmos clusters. Né? Então, que é a questão de repetições também que eu estava falando para vocês. Então, tomar um cuidado também a respeito disso. Mas é uma abordagem muito utilizada, amplamente utilizada, e que deve ser utilizada quando nós estamos trabalhando com genomas, com dados, por exemplo, vindos de cromatograma. Tá bom? Bom, quando a gente fala em montagem utilizando NGS, aí nós temos um complicador grande, né? Que são, você tem lá bilhões de reads, que são os short reads, tem muitas pecinhas, e você tem que tentar montar esse quebra-cabeça aqui, utilizando diferentes algoritmos, né? Podendo ser de novo ou podendo ser usando referência, tá bom? Só para a gente recapitular, né, que esses NGS, nós temos single end reads, são reads apenas de uma parte do nosso DNAzinho lá que a gente tem, né, nosso fragmento. A gente tem os pair end, que nós temos o sequenciamento sabendo exatamente a distância entre os reads. Então, quando a gente coloca no equipamento, a gente sabe que esse read tem uma distância X deste outro read, e ambos fazem parte da mesma sequência de DNA. Isso facilita muito a montagem, tá? Porque isso nos dá uma ideia de localização, isso nos dá uma ideia de contiguidade, isso nos dá ideia de estrutura física daquela região sequenciada, então a gente sabe exatamente a distância entre elas, e assim por diante. E você pode usar, lembrando também, aqueles mate pairs, né, que são aqueles reads bem mais distantes um do outro, mas aí isso geralmente se usa quando a gente vai fazer uma etapa depois da montagem, a gente chama de etapa de finish, quando a gente vai fazer o polimento, quando a gente vai fazer a redução de gaps, enfim, quando a gente vai fazer a última etapa de uma montagem de genomas. Daí a gente usa os mate pairs. Normalmente, então, começa com o single end ou os pair end reads. De novo, montagem de genomas, o ideal nós temos pair end. Tá? Professor, eu estou trabalhando só com gene. Eu sei um gene que quero sequenciar em NGS. Não, o gene tem 5 mil pares de base. Eu estou só sequenciando ele, só quero ele. Tenho que usar obrigatoriamente o pair end? Bom, aí não, porque você já parte de uma região que você sabe. Você provavelmente fez um PCR, você amplificou aquela região, e aquele produto de PCR foi utilizado para fazer o sequenciamento. Aí, nesse caso, você não precisa fazer pair end, você pode usar um single end tranquilamente, porque você vai sequenciar vários pedacinhos e você sabe que todos eles derivam daquela região que você está analisando. Tá bom? Bom, lembrando, então, no caso de Illumina, né, que nós temos, quando a gente fala em pair end, nós temos duas extremidades, né, então nós temos o read 1, né, que é aquele que começa aqui nessa região 5' da sequência, vai até um pedaço, ele não vai até o final, né, ele vai até um pedaço, e o read 2, ele começa também lá daquele pedaço e vem mais um pouquinho aqui, obviamente que essa janela de quanto que eu sequencio aqui nesses reads, ela é determinada no kit, ela é determinada pela tua leitura que você programa lá no equipamento. Eu quero ler 150 pares de base de cada região. Então ele vai vir até 150 vai lá no outro, até 150 para. Então vejo que ele tem uma estratégia de sequenciar uma parte, depois ele sequencia a outra parte, completando, formando as duas extremidades aqui do nosso read. Tá? Eu não vou falar isso com vocês, porque vocês já tiveram, a gente já mostrou para vocês ali vídeos a respeito de como que são geradas essas sequências, tá bom? Bom, e aí o que nós temos aqui são esses reads, né, da forma pair end. Vejo que quando eu tenho esses reads, eu sei a distância entre eles, fica muito mais fácil de a gente fazer a montagem. Então vejo que durante a montagem, esse read aqui de cima, ele alinhou com esse read aqui. Mas eu sei que depois aqui, depois em torno, sei lá, de 1000 pares de base aqui, eu vou ter outro read que obrigatoriamente tem que aparecer aqui. Então, nessa distância um do outro. Então tá, beleza. Então eu peguei esse cara aqui. Aí o read de baixo, veja que aqui, ele começou a alinhar nessa ponta. Então daqui até lá na outra parte eu tenho mais 1000 pares de base. Então veja que eu começo a reconstruir a minha montagem, pareando reads com reads, mas também ao mesmo tempo levando em consideração qual que é o seu parzinho no mesmo read, a distância entre eles, e a gente vai conseguindo construir esse bloco como um todo.
Veja que as regiões, por exemplo, onde não tem read, certo? Não tem read aqui, tá? Mas eu sei que aqui tem uma sequência, isso aqui eu vou chamar de gap. Então eu sei que, ó, esse read aqui, ele tem uma distância de 1000 pares de bytes até esse cara aqui. E este cara aqui começa a nova sequência, estão vendo? Então ele começa a nova sequência aqui. Então eu sei que daqui, eu sei que desse ponto aqui começa todo esse agrupamento que a gente está mostrando aqui, e ele tem uma distância de 1000 pares de bytes até esse carinha aqui. Aqui eu tenho o primeiro read do makepair aqui montado, eu sei qual que é a distância que está faltando aqui. Aí eu posso calcular o gap que está faltando para essa região. Então, ter read pair ends me permite melhor reconstruir o genoma, mesmo que a gente tenha alguns gaps aqui no meio, que são regiões que a gente não consegue sequenciar, ou não sequenciou. Tá? Então, nós temos aqui, pode utilizar, por exemplo, a RNA-seq. O RNA-seq você pode fazer uma montagem de novo, né? Ou você pode, da mesma forma, fazer uma montagem de referência. Aqui um exemplo de RNA-seq, mas pode ser também para dados de genoma. Né? Então, você tem todos os reads aqui montados, você agrupa, forma os dois contigs aqui, né? Que são os pedaços de fragmentos diferentes, e vocês conseguem, então, fazer o alinhamento desses reads aqui. Então, faz uma montagem de novo, gera os RNAs, nesse caso aqui gera diferentes RNAs, e você alinha com o genoma que você quer. Ou você pode ter o genoma e alinhar esses reads diretamente no genoma para você observar quais são os RNAs que estão sendo transcritos naquela célula. Então, no caso de transcriptoma, você usa abordagens parecidas, tá? Diferentes, ou tem, a ideia é a mesma, tá? A diferença é que, em vez de você reconstruir genoma, você reconstrói transcritos, né? E aí, com esses transcritos, você pode mapear nos seus genomas, tá bom? Bom, a montagem, de novo, então, o principal tipo, né, que nós podemos ver aqui é o gráfico de Brujuin. Esse gráfico aqui, ele basicamente ele pega cada sequência, ele tenta montar um caminho, enfim, em que essas sequências são agrupadas e alinhadas. Então ele forma um gráfico, deixa eu tentar ver aqui é melhor. Então você vai indo de base e vai remontando essa sequência, a sua trajetória aqui para montar uma sequência consenso. Esse tipo de gráfico, esse tipo de análise, ele utiliza uma coisa que nós chamamos de KMER, que são aquelas palavras que nós vamos utilizar para tentar fazer este caminho aqui. De maneira muito simples, né? O KMER, né, é o tamanho, então, por exemplo, de uma sequência inteira, você fragmenta ela, veja aqui, ó, eu tenho esses reads aqui, eu vou pegar esse cara aqui, um KMER de 4, e ele vai fragmentar de 4 em 4. Ó. Então aqui, ó, pega o primeiro KMER, o segundo KMER, o terceiro KMER, o quarto KMER, e assim por diante. Ele vai reconstruindo os KMERs aqui. Então ele vai indo de 4 em 4, beleza? E aí ele reconstrói todos os KMERs. Então ele pega aqui. E aí esses KMERs, quando você gera essas palavras com tamanho definido, ele vai tentar então utilizar esses KMERs para tentar agrupar com outros reads e formar então a nossa sequência consenso. Então não quero aqui entrar em muito detalhe como isso funciona, mas vamos lembrar que o KMER, então, você tem o read, você define qual que é o tamanho mínimo que você vai formar palavras, entre aspas, né, tamanho mínimo de read, de palavras, que você vai utilizar para o algoritmo fazer esse caminho e traçar o melhor caminho, o menos custoso do programa, para ele poder então fazer a reconstrução daquele genoma. Tá? Tem vários artigos, tem vários livros que explicam como funcionam isso. Tá? Eu posso passar para vocês algumas referências a respeito disso, para vocês verem que não é o objetivo aqui a gente ficar falando do algoritmo em si, mas sim dessa ideia. Então, por que eu estou falando isso? Vamos pensar o seguinte, você tem um read que tem 100 pares de base, tá? um short read de 100 pares de base. Você vai colocar um KMER de 75 pares de base. Tá? Então, o teu KMER é 75. Veja, você está usando quase todo o read, tá? Usando 75% do read, obrigatoriamente ele vai pegar KMER de 75 pares de base para reconstruir a sua montagem. Veja, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, dificilmente você vai conseguir com um read de 100 pares de base com KMER de 75 para ser montado o teu genoma. Então, às vezes, você tem que usar menos, um KMER menor. Tá?
reads maiores, de 300 pares de base, bom, aí você vai usar o Camer de 70, pô, você está usando o Camer talvez muito pequeno frente ao tamanho do read. Então, essa sensibilidade de utilizar qual Camer que a gente vai utilizar na montagem é bastante importante. Mas o legal isso é que existem programas hoje que nós podemos usar para estimar qual é o melhor Camer para ser utilizado no seu conjunto de reads. Tá? Tem um programa bem interessante chamado Camerdin. Esse programa a gente vai usar na aula prática. Tá? A gente vai pegar, a partir dos reads de vocês, vamos tentar fazer uma busca de qual o melhor Camer para ser utilizado durante o processo de montagem. Tá? Então, ele calcula vários diferentes Camers e ele vai dizer, olha, esse aqui talvez pelo teu conjunto de reads vai ser o melhor aplicado para aquele caso, tá bom? E existem outros programas que utilizam, automaticamente eles testam, montam de vários Camers diferentes e ele te dá o melhor resultado, ou tenta te informar o melhor resultado daquela montagem baseada em diferentes Camers. Tá? Bom, então, gente, uma vez que nós fizemos a primeira parte da montagem, a gente tem os nossos contíguos. Então, o primeiro passo da montagem, pegamos os reads, avaliamos a qualidade, utilizamos um programa de montagem, vamos supor de novo, você monta, gera os contíguos. Bom, aí você tem os contíguos. Bom, se tem vários contíguos, você pode tentar agora saber qual que é a ordem desses contíguos aqui. Contíguo 1, 2, 3, a ordem deles é 1, 2, 3, é 1, 3, 2, é 3, 2, 1, 3, 1, 2, enfim. Qual que é a ordem desses contíguos? Para isso, para definir essa ordem, fazer o que a gente chama de scaffolding, ou para montar os contíguos, gerando contíguos grandes, scaffolds, né, que já falei para vocês, a gente pode utilizar aqueles tipos de reads chamados de mate pairs. Tá? Veja, o que são esses mate pairs? Os mate pairs são reads do tipo pair-end, só que em vez de ter uma distância aqui de 500 pares de base entre eles, 280, enfim, eles têm lá 1.000 pares de base, 5.000 pares de base, 8.000 pares de base, depende da biblioteca. Então você sabe que esse read aqui, ele começou numa posição e que o outro read parzinho dele tem uma posição, tipo uma distância de 5.000 pares de base entre eles. Opa, então eu posso utilizar essa abordagem para dizer, opa, se eu tenho um read aqui, uma pair que grudou aqui, no contíguo 1, e ele tem 5.000 pares de base, e o outro mate pair está grudando no contíguo 2, está alinhando com o contíguo 2, então essa distância aqui é a distância entre os mate pairs. Então eu sei exatamente, contando aqui nesse caso, né, qual é a distância que eu tenho de gap entre esses dois contíguos, e eu sei que vem o contíguo 1, depois vem o contíguo 2. Então eu consigo, com base nesses mate pairs, a gente fazer a análise de qual é a ordem dos contíguos. Então, o mate pair nos auxilia muito a fazer a referência, na verdade, a criar uma estrutura física dos scaffolds de melhor qualidade, tá bom? Além disso, obviamente, que eu já falei para vocês, vocês podem utilizar os long reads. Né? Para utilizar os long reads, você tem, então, os reads pequenos, e aí você tem aqueles caras grandão, aqueles reads gigantes, né? Esses reads gigantes, longos, acima de 15.000 pares de base, por exemplo, utilizando o PacBio ou utilizando o Nanopore, né, você consegue ter esses reads longos e uma vez que você tenha eles, você pode alinhar os seus reads, short reads, né, um com o outro. Tá? Então você pode fazer isso. Então você pode ter, inclusive, os long reads aqui e alinhar um com o outro, gerando aqueles contíguos gigantes. Beleza? Ou utilizar o long read como eu vou falar entre aspas, assim, como se fosse um mate pair, em que você pode utilizar ele como uma referência para alinhar os seus short reads. Tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando você tem regiões muito repetitivas, o long read ele consegue cobrir bastante essa região repetitiva. Então, você consegue sequenciar e ter a estrutura daquela região repetitiva melhor sequenciada. Tá? Você consegue, no caso de transcriptoma, ter RNAs completos. Né? Você está fazendo uma análise de exoma, por exemplo, de completo. Tá? Então, vejo que é uma análise bastante interessante utilizando o long read. Tá? Pode ser utilizado para detectar variantes estruturais do genoma. Então, por exemplo, você tem uma inversão, você tem uma deleção de uma região muito grande no genoma.
Vamos imaginar que em um determinado genoma você tem essa região aqui presente, mas em outra não tem. Então, se você sequencia esse long read, ele vai continuar sequenciando e vai faltar aquela região no meio ali. Tá? O problema dele, dos long reads, é que a gente tem uma baixa qualidade. Tá? A qualidade dele não é tão boa ainda. Mas você pode sim utilizar ele como referência e você melhorar muito a qualidade de uma montagem utilizando long reads e short reads. Esse tipo de abordagem é chamado de montagem híbrida. Então, veja, você tem os reads longos, backbio, você vai montar ele utilizando algoritmos específicos para ele, então usa outro tipo de algoritmo para esse cara aqui, você monta ele, por exemplo, Canu é um desses, você monta, você tem os reads bonitinhos aqui, você tem os contigs montados utilizando esse cara, você pode melhorar esses reads aqui e aí utilizar esses contigs aqui derivados da primeira montagem do PacBio como uma referência para os reads de Illumina. E aí você vai fazer o mapeamento desses reads de Illumina aqui no contig e vai fazer a montagem utilizando um genoma de referência, mas aqui não é um genoma, mas sim os reads de referência longos, e aí você consegue então juntar todos esses contigs, corrigir utilizando um programinha chamado Pylon, e aí você tem uma montagem final desse genoma. Veja, eu usei long read como referência para os meus short reads. Né? E os short reads têm uma qualidade melhor que os long reads, você tem maior número de reads e você consegue montar então seu genoma utilizando esses dois tipos de reads numa única vez. Então essa abordagem ela é bastante interessante porque ela vai te permitir, além de ter uma qualidade de sequenciamento muito boa aqui, quando você tem muita profundidade de sequenciamento utilizando Illumina, ou outra abordagem NGS, você tem ainda uma referência estrutural dos seus genomas. Então, como que a gente vê que um genoma foi bem montado? Como que a gente vê se a gente tem uma boa qualidade de genoma? Tá? Então, uma das primeiras tipos de análise que a gente tem que fazer é a gente olhar qual que é o grau de profundidade de cobertura. Então, quantos reads eu gerei para uma mesma região do genoma? Tá? Então, veja aqui, você tem vários reads aqui na mesma região do genoma. Aqui você tem uma ideia de cobertura, de quantas vezes você tem de cobertura aqui nesse read. Tá? Da mesma forma aqui você tem, por exemplo, uma posição, você tem um único, você tem 6 reads para a mesma posição. Tá? Uma coisa é a cobertura geral, média, tá? De toda essa região inteira aqui. Tá? E outra coisa é a cobertura posição a posição. Por que isso é importante, gente? No caso, quando vocês estão vendo polimorfismo, né? Então o professor Toledo deve ter comentado isso com vocês, quando vocês querem determinar polimorfismos, tá? Variantes, SNPs, tá? Você vai analisar naquele conjunto de reads quais foram as bases geradas ali. Se você tem, por exemplo, um organismo heterozigoto com uma determinada posição, uma diploidia ali, você pode ver que você vai ter parte de reads contendo, vamos dar um exemplo, T, e outra parte de reads você vai ter, por exemplo, C. Então você sabe que são dois, um genótipo, por exemplo, uma diploidia que você tem clara ali naquela posição do teu genoma. Tá? Mas para genomas completos, enfim, você vai analisar a cobertura que a gente chama de cobertura global, média da cobertura daquela região. Tá bom? Bom, quando você tem genes parálogos que são iguais, o ideal é você ter esse tipo de montagem aqui. Né? Então você tem uma montagem clara entre todos os reads aqui, você tem, por exemplo, uma referência, uma coisa que vai ter essa montagem aqui completa. Então isso o ideal que você tem para uma região que você tem, por exemplo, muitas repetições. Tá? Então você tem aqui uma cobertura meio que padrão, você vê aqui que a minha profundidade de cobertura, quantos reads eu tenho em cada região ali, ela é meio padrão. Então eu consigo dizer que eu fiz um sequenciamento bastante homogêneo aqui em toda essa região. Mas o que é muito comum às vezes acontecer é o seguinte: você tem, vamos supor, várias cópias dos mesmos genes. Aqui eu tenho vários que a gente chama de parálogos, tá? Várias cópias dos mesmos genes, das regiões, ou várias regiões repetidas.
Aí você tem uma região aqui que não é repetida, e no meio aqui você tem uma região que não é repetida, ou seja, um gene exclusivo. Aí quando você começa a montar esse genoma, ao invés de ele montar assim bonitinho, que é o que se espera, ele monta assim, desse outro jeito. O que acontece aqui, pessoal? O que ele fez? Ele montou aquele primeira parte bonitinha, montou o vermelhinho ali bonitinho, mas ele pegou todos os genes repetidos e agrupou na mesma região, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Você vê o seguinte, você tem uma cobertura aqui e de repente você sobe a quantidade de cobertura em uma determinada região, depois desce de novo. Quando você tem esse tipo de situação aqui, tá? Você tem duas coisas que pode ser. Ou é uma aneuploidia nesse cromossomo, tá? Então você pode ter ali repetições daquele cromossomo, ou várias cópias daquela região, tá? Ou realmente você tem repetições ali que foram todas colapsadas na mesma região da montagem. Então você tem vários reads oriundos de diferentes regiões do genoma, mas que são regiões iguais, idênticas, né, que são cópias mesmo, e ele então faz esse colapsamento ali daquela região. Com base nisso, a gente pode inclusive estimar quantas cópias eu tenho aqui nessa região. Considerando uma montagem padrão, eu consigo estimar quantas cópias eu tenho naquela região ali de read. Obviamente que alguns deles podem nem ser agrupados, formando o que a gente chama de leftover contigs, ou contigs descartados, que podem ter sim regiões aqui integrantes dentro desse cluster, desse grupo aqui. Tá? Aqui, para ficar mais claro, ó, você tem uma região cópia 1, região de cópia 2, ou seja, as mesmas cópias, é exatamente igual, eu espero isso nessa região do cromossomo, e aí o que acontece? Ele pega esse cara aqui, ele agrupa, esse cara aqui, ele agrupa numa coisa só, então ele colapsa essas regiões aqui, e ele gera um contig, outro contig aqui, mais um e outro contig. Ele separa eles, tá vendo? Porque ele não conseguiu encontrar os parzinhos. É porque são cópias idênticas aqui, a cópia 1 e cópia 2, e ele acaba então colapsando, colocando todos eles num único bloco, né? Ele poderia talvez colocar todos eles aqui, ó, nessa posição, e não vai ter essa cópia aqui. Aí o que a gente teria? Aqui nós teríamos essa seguinte dinâmica, né? Você teria uma certa quantidade de reads aqui, e aqui você teria um aumento de reads e voltaria. Esse aumento de reads aqui é em função dessa região, mais essa região de reads aqui que foi colapsada aqui dentro. Beleza? Então isso é possível de acontecer. Bom, quando a gente está fazendo esse tipo de montagem de novo, tá, nós temos um problema, que são essas repetições. Essas repetições, elas são basicamente isso. Vamos pensar nessa figura aqui, a figura de uma quebra-cabeça, né? Vejam, concordo comigo que você tem regiões que são bastante similares, né? Olha aqui, ó, várias partes em azul a gente tem, são basicamente cópias, são idênticos. Vocês concordam que esse é um tipo de quebra-cabeça extremamente difícil de fazer? Porque você tem várias regiões aqui que são iguais, são várias regiões repetidas. Da mesma forma, vocês concordam comigo que você tem regiões aqui, ó, por exemplo, desses caras que estão aqui, que são cópias. Ó, se você pegar esse pedaço aqui é igual a esse outro pedaço aqui, ó, são exatamente iguais. Então, veja como fica difícil de a gente fazer uma montagem, né? Porque eu poderia pegar esses caras aqui e colocar um em cima do outro aqui, e é exatamente a mesma imagem. Tá? Então, geraria um problema aqui de montagem. Então, quando nós estamos trabalhando com genomas, fazendo montagem de novo, é realmente um quebra-cabeça, tá? Você vai ter regiões que você tem baixa qualidade aqui, você não vai conseguir saber se essa pecinha do quebra-cabeça encaixa com essa, enfim, não é outra região. Você tem muita repetição, tá? Você pode ter peças que estão faltando para você completar o seu quebra-cabeça, então é muito comum. Então, numa montagem de novo, nós temos todos esses elementos aqui, repetições, cópias, coisas ruins, né? Sequenciamento ruim, você tem partes que estão faltando, tá? Então, a gente pode ter alguns problemas ali. Nós não temos um que a gente chama de DNA, por exemplo, DNA circular, né? Você não tem o início e fim, então ele tem o começo, o fim é basicamente um grudado no outro, você não tem, no caso de um genoma linear, você teria talvez os telômeros lá para te orientar se você conseguiu completar o cromossomo.
Enfim, são várias coisas que a gente tem que analisar, mas que numa montagem de novo se tornam bastante difíceis de a gente fazer. Tá? Bom, então assim, gente, a gente viu os reads, a gente viu a qualidade deles, a gente tomou uma decisão se a gente vai fazer de novo ou vamos fazer utilizando referência, montamos, temos os nossos contigs finais, né? Temos os nossos contigs, então nós temos aqui uma etapa, cumprimos a primeira etapa da nossa montagem, e agora a gente quer melhorar um pouquinho ela. A gente quer fazer uma etapa, que é a etapa onde a gente vai montar os scaffolds. Então, que a gente vai pegar os contigs e tentar agrupar eles um lado do outro. Para isso, nós precisamos daqueles long reads, nós precisamos dos make pairs, para eles nos dar uma melhor orientação em termos de contigs, como que eles estão organizados. Tá? Existem alguns programas, né, por exemplo, o S-Space é um programa que faz esse tipo de agrupamento. Tá? Então, você pode usar long reads no S-Space para melhorar a sua montagem no read, ou seja, ordenar seus contigs. Tá? Existe um programa chamado Chromosomer também, que pode ser utilizado para isso, tá? Depende daí, obviamente, do seu dado, tá? Um pouco para chamar no mercado. Então, ou seja, existem alguns programas que fazem esse negócio que a gente chama de scaffolding. Tá? Bom, independentemente disso, fizemos scaffolding, dentro dos próprios scaffolds, e aqui a gente tem pegando, por exemplo, um único scaffold aqui, eles podem ter algumas falhas, ó, estão vendo? Tem algumas falhas aqui mesmo dentro do mesmo scaffold, que a gente chama de gaps. A gente pode melhorar isso? A gente pode utilizar programas como, por exemplo, o Gap Filler, que ele vai pegar dentro dos reads, do conjunto de reads que nós temos, aqueles reads que talvez seriam descartados, leftovers, enfim, e ele vai tentar realinhar esses reads com o teu scaffold. E aí talvez ele vai conseguir melhorar um pouquinho esse gap aqui, vai conseguir reduzir esse gap, porque ele vai achar reads que anteriormente não estavam sendo alinhados, e ele consegue alinhar aqui reduzindo o gap. Então eu chamo de gap filling, fechamento de gap. Tá? Bom, existem outros programas, o Gap Filler é bastante utilizado. E no final de tudo, a gente tem esse cara aqui, nós vamos utilizar programas como, por exemplo, Pylon, Icon e Raccoon, são programas que a gente vai fazer o polimento final. O que é isso? Então, você já tem agora os contigs, você já tem o seu draft aqui do seu genoma, tá? E agora ele vai verificar por qualidade, né, qualidade posição por posição, para ver se tem algum ajuste que deve ser feito no teu read, tá? no teu scaffold. Ou seja, ele vai realmente avaliar a qualidade. Isso é muito utilizado quando você tem, por exemplo, dados de long read, né? E você tem os short reads utilizados como uma forma de você melhorar, polir essa montagem que você fez no teu long read, tá? Isso é uma forma de você trabalhar. Enfim, então a gente tem algumas etapas, né, gente? Vejam só, eu quis passar para vocês nesse vídeo aqui de alguns minutos, as etapas que a gente precisa. Então, já fizemos análise de qualidade, já fizemos análise de limpeza, temos os reads bons, temos os reads de boa qualidade, estão limpos, agora nós montamos, temos duas diferentes abordagens aqui para a gente utilizar, de novo, referência. Uma vez feito isso, a gente vai fazer fechamento dos contigs, fazendo os scaffolds, e depois a gente vai fazer análise de gap, fechar os gapzinhos que faltam dentro do scaffold e ainda fazer um polimento no final. Mesmo com tudo isso, dificilmente nós vamos chegar num cromossomo bonitão, certo? Normalmente nós temos, tá, genomas, tá, que são grafts, de maneira geral. São vários fragmentos, são cromossomos longos, mas também muitos pequenos fragmentos desse cromossomo, tá? Obviamente que o ideal é a gente ter um cromossomo aqui, por exemplo, cromossomos pequenos, a gente consegue fazer bem. Cromossomos não muito repetidos, nós conseguimos repetivos, né, com várias janelas de repetições, a gente consegue aliar bem. Genomas que não são muito repetidos, a gente consegue fazer uma montagem muito boa, tá? E você tem que exaustivamente pensar como que a gente vai analisar esse genoma. Como eu sei se esse draft, né, isso aqui que a gente tem aqui, tá bom ou não? Não sei se esses fragmentos, todos esses fragmentos gerados aqui estão bons ou não. Para isso, existem alguns parâmetros. Tá? Basicamente, você tem ali o tamanho da montagem.
quão distante estamos do tamanho estimado por genoma? Então, quando vocês estão fazendo o genoma, pessoal, é muito importante vocês saberem, ou terem uma ideia bem próxima de qual é o tamanho do genoma esperado. Ô, professor, mas eu tenho uma espécie nova, eu não sei. Bom, então vamos usar espécies correlatas, vamos utilizar genomas correlatos para a gente ter uma estimativa do tamanho do genoma. Óbvio que para algumas espécies nós já temos esse tamanho de genomas bem definido, certo, gente? Então, nós podemos aqui, facilmente, nós podemos estimar se o nosso genoma montado, a quantidade de scaffolds que nós temos e o tamanho deles, a somatória disso está próximo do genoma esperado. Outra questão é o total número de sequência, né? Então, quanto mais próximo, gente, quanto mais próximo do número de cromossomos nós tivermos daquela espécie, melhor. Tá? Agora, não adianta a gente forçar a barra, né? Não adianta a gente forçar a barra tentando aproximar para o número de cromossomos e formar cromossomos quiméticos. Né? Então, pegar um pedaço de um contigo com outro e forçar que eles sejam alinhados, um scaffold com outro, forçar que eles sejam alinhados porque eu quero ter 20 cromossomos, porque minha espécie tem 20 cromossomos. Não. Tem que tomar muito cuidado. Tem que gerar esses 20 cromossomos de uma maneira bastante fidedigna. É melhor, às vezes, você ter os scaffolds separados, você não tem um cromossomo totalmente fechado, mas eles estarem separados, do que você tiver cromossomos quiméricos aí, tá bom? O tamanho das sequências, né, das maiores sequências, eles estão próximos ao tamanho esperado dos cromossomos. Então, se você tem scaffolds longos, esse tamanho de scaffolds está próximo daquilo que a gente espera dos cromossomos, se sim, está chegando bem perto, então, de um genoma mais possível, né? O tamanho médio das sequências, isso é importante, né? Esse tamanho médio das sequências dos scaffolds gerados, eles são próximos também desse tamanho de cromossomos. Isso é importante a gente ter, né? Se a gente ter esses tamanhos médios muito pequenos, vamos lá, eu tenho 1000 scaffolds, eu tenho 1000 scaffolds, e desses 1000 scaffolds são tamanhos todos de média de 5.000 pares de base entre eles, mas o meu genoma tem 100 milhões de pares de base. Eu não cheguei nem perto, eu tenho bastante consequência, eu tenho genomas, sequências curtinhas, significa que eu tenho muito gap e não tenho um genoma muito bem montado, tá? E uma métrica bastante utilizada para a gente ter essa relação, né, seria o seguinte, né, que é chamado de N50. O que é o N50? N50 é quantos contigs, né, quantos scaffolds existem, tá? Qual é o número de scaffolds que corresponde a 50% do nosso genoma montado. É bastante complexo a gente fazer essa montagem de reads, tá? Utilizando essa montagem, utilizando short reads. É muito complexo a gente trabalhar com esses short reads, tá? Porque eles necessitam, principalmente para montar tudo isso, uma capacidade computacional muito grande. Tá? Quanto menor for o nosso read, mais complexo vai ser o processamento de montagem. Então é importante a gente ter short reads em grande quantidade, grande profundidade, mas ao mesmo tempo nós temos que ter long reads para nos dar ideia de tamanho, de contiguidade, beleza? Isso é importante, né? Você pode ter sobreposição, né, que é maior porque existem regiões repetitivas. Então lembra aquele esquema que eu falei? Você tem muitas regiões repetitivas na hora de montagem. Todos os reads podem ser agrupados numa única região, então isso vai dar um colapsamento de reads em uma determinada região. Então, independente da abordagem, o problema de repetição ele é um problema de montagem de genoma, independente se a gente utilizar de novo, se a gente utilizar short read, se a gente utilizar greedy, que é aquela primeira abordagem que eu falei para vocês. Então, repetições são um problema de montagem, tá? E aí a gente precisa, obviamente, cada vez de novas ferramentas para a gente montar, tá? Para a gente melhorar nossos dados, tá bom? Bom, como que a gente avalia essa montagem? Então, pessoal, uma vez que a gente gerou a montagem, temos lá, temos o nosso draft aqui, quero ver como é que ele está. Aqueles parâmetros que eu falei para vocês anteriormente. N50, L50, tamanho do melhor read, quantos cromossomos eu tenho, quantos scaffolds eu tenho, qual que é a cobertura, quantos megabytes que eu tenho aqui montado. Então, eu utilizo um programa chamado Quat, tá? Ele vai nos indicar muita coisa a respeito dessa montagem, tá? E aí, eu tenho aqui, então, basicamente é o seguinte, você pode rodar esses caras na mão, tá? E ele vai te dar lá, olha só,
Quantos scaffolds eu consegui gerar? Qual que é o tamanho do maior contig? Opa, esse cara aqui, obviamente, dependendo da minha montagem, tá bom. Dependendo da minha montagem, tá muito ruim. Se eu tenho um genoma bem pequeno, opa, um contig de 287, será que ele é bom? O maior deles? Tem que avaliar. Tá? Por isso que o conhecimento preliminar do nosso genoma é importante. Tá? Quantas sequências eu tenho aqui? Ó? Qual o total que eu tenho sequenciado, que eu tenho montado? Veja, muito pouco. Né? Aqui, quantos porcento, quantos reads foram utilizados para fazer essa montagem? Olha que legal. Isso aqui nos dá ideia de quantos dessa questão aqui de qualidade. Quantos reads que estão de boa qualidade que eu consegui utilizar para fazer minha montagem. Tá? Estão contidos dentro dos meus scaffolds, dos meus contínuos. Tá? Aqui a gente tem uma média de profundidade. Então, considerando lá meu genoma, né, a minha montagem, qual que é a profundidade? Né? Quantos reads eu tenho aqui sequenciado? É padrão, assim, mantém ou tem um pico aqui? Certo? Mas a média, quanto foi essa média aqui? Ela está boa, está ruim? Então aqui a gente tem uma média de cobertura, de profundidade de cobertura. Tá? E obviamente que quantas vezes, né, eu tenho de cobertura no meu genoma, ou seja, quantas vezes eu passei nesse meu genoma. Isso é importante também. Tá? Qual que é o ideal? O ideal é a gente ter uma cobertura de genoma, sequenciar, né, ter uma montagem contendo pelo menos 30 vezes o tamanho do genoma. Então isso seria o melhor dos mundos. Então eu teria um somado, de uma maneira muito simplória. Eu tenho a minha montagem, quantos reads eu tenho, qual que é a somatória do número de reads e, em especial, do tamanho dos reads, quantos nucleotídeos eu sequenciei para montar aquele genoma em específico. Quanto mais reads eu tiver, maior número de sequências eu tenho, maior o tamanho da sequência eu tenho, consequentemente maior minha cobertura. Então, o ideal em termos de cobertura, quantas vezes eu preciso ter é 30 vezes. Ou seja, eu ter um total de sequências, né, de bases sequenciadas para esse genoma, 30 vezes o esperado para aquele determinado genoma. Essa é uma regrinha que a gente usa para uma boa montagem de genoma. Tá bom? Bom, pessoal, veja, então, tamanho do genoma, mais próximo do estimado, né? Mais próximo do estimado, melhor. Tá? Então, quanto maior for minha montagem, mais próximo do meu genoma eu tenho. Quanto menor a quantidade de contigo scaffolds, melhor minha montagem, porque eu estou mais próximo do número de cromossomos. Tá? Gaps, quanto menos gaps, quanto menos N, melhor. E o N50, quanto maior, menor, né? Porque o N50 significa o tamanho do menor contig, do menor scaffold, dentro de um conjunto de scaffolds que, somado esses todos, dão 50% do genoma sequenciado. Tá? Então, quanto maior for esse N50, significa que eu tenho contigs maiores do que eles, e que eles todos somados vão me dar o meu 50% do meu genoma sequenciado. Gente, isso quer dizer de contiguidade. Tá? Bom, pessoal, imagina então que eu tenho um cromossomo aqui, um genoma que tem 1000 pares de base, 1 milhão de pares de base, 1 gigabase, tá? 1 megabase aqui, certo? Eu tenho 1 megabase. Então, eu tenho esse cara aqui, 1 megabase, certo? 50% deles, né, é 500 megabytes, né? Então, 500 megabytes. Tá? Eu tenho 500 megabytes, certo? Quanto que é o menor contig, o menor scaffold que junto com esses outros scaffolds aqui, que são os grandões, tá? O somatório deles compreende a 500 megabytes, ou seja, compreende a 50% do genoma. Então eu tenho ali, vamos supor que eu tenho um cara aqui que 70, tá? 70 megabytes. Então veja, todos os outros cromossomos que são maiores do que esse, eles todos em conjunto somados, eles têm que dar 500 megabytes. Então, se eu tenho um N50 de 70, opa, eu tenho um genoma, eu vejo que é um número bastante significativo perante ao quanto que eu tenho aqui ainda precisando para atingir os 50 megabytes. E se eu tenho um L50, por exemplo, de 3, opa, isso me significa o seguinte, que eu tenho aqui em três scaffolds, com 3 scaffolds, eu completo 50% do meu
genoma. Olha que legal. Então, veja, com apenas 3 scaffolds, eu tenho meu genoma quase completo. Tenho 50% do meu genoma. Então, eu posso ter um genoma que tem, em termos de contig, ele tem, vamos supor aqui que ele tem 20 contigs, mas em 3 deles eu já atinjo 50% do meu genoma. Veja, quanto menor, melhor, né? Então, menos scaffolds para atingir o N50, mais contiguidade eu tenho dos meus genomas. E número de reads, então eu tenho aqui, né, meus reads não montados. Quantos reads não montados eu tenho? Eu tenho 1% dos meus reads não estão sendo utilizados para aquela montagem. Opa, legal. Então isso significa que eu estou com bastante contiguidade no meu sequenciamento também. Tá? E obviamente, quanto menos falha tiver, quanto menos mismatch tiver nesse genoma, melhor. Beleza? Bom, eu fico à disposição, a gente pode esclarecer melhor esse papo aqui, especialmente desses parâmetros aqui, na aula síncrona que nós teremos amanhã. Valeu? Um abraço, gente. Até mais.